Shalom a todos, muito bom dia. Primeiro, já de arrancada, a bênção da água. Da água, porque eu vou tomar água, mas você pode tomar o que quiser, né? Também se não quiser tomar nada, não precisa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bidvaro. Maravilha, uma aguinha sempre é bom. Nós estamos então aqui, vamos procurar aqui atrás no livro, que vai nos dizer exatamente onde nós estamos, que é na seção 2, na fala crítica construtiva. Nós estamos aqui no nosso trabalho de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, que dedicou sua vida toda sobre a boa fala. Como que nós devemos nos comunicar com as pessoas sem agredi-las, sem fazer pecado, sem prejudicar, sem depreciar, sem diminuir, enfim, tratando o outro como a gente quer que tratem a gente, não é mesmo? Então é sobre a fala crítica construtiva. Nós estamos na segunda parte, que são as aplicações práticas. Nós vimos no dia 71, nós vimos sobre aquele dano possível, né? Quando nós temos aquela impressão um pouco maior do que uma impressão, nós quase temos certeza de que pode haver um dano, porque nós conhecemos a fama daquela pessoa, nós temos a obrigação de avisar a vítima. Mas, para entender isso exatamente, tem que assistir o dia 71, e nós queremos vir um após o outro, porque esse é um treinamento perpétuo, esse é um treinamento para essa vida e que, olha, não sei se não é para as outras também. Porque a gente não consegue, em 70 anos de vida, sei lá, 100 anos para quem tem muita sorte, aprender todas essas coisas. Realmente nos elevarmos como pessoa, nos relacionamentos e tudo mais. É um trabalho que a gente cai todo dia, não é? Então nós já sabemos aqui, conforme todo o nosso estudo, fez Lashon Hara de manhã, conserta de tarde. Né? Essa é uma metáfora. Fez Lashon Hara agora, conserta daqui um pouco, é melhor ainda. E amanhã você não faz. E assim nós vamos indo e nós vamos conseguir sim. O dia 72 diz respeito a ouvindo uma ameaça por acaso. E nós vamos entender o que o Hafetz Haim quer dizer sobre isso. A nossa máxima de hoje é: as disputas são a causa de preocupações e sofrimentos incalculáveis. Eu quero lembrar, deixa eu tirar meu óculos, eu quero lembrar que agora me engasguei. No dia 71, nós falamos, a máxima era: toda e qualquer tentativa de descrever plenamente a destrutividade das disputas será insuficiente. Nós começamos a falar das disputas. E nós falamos muito sobre não ter que ficar disputando em casa, disputando com o marido, disputando com os filhos, disputando na escola, disputando na sociedade, disputando na comunidade, disputando em tudo que é canto. O ser humano que disputa perde. Nós falamos sobre a escola de Hillel e Shammai, quando eles tinham a ideia de colocar as velas da Hanukkah para a festa de Hanukkah, começada uma vela até no 8º dia chegar nas 8, ou começar de uma forma crescente ou de uma forma decrescente, o contrário, começar com as 8. Nós vimos que como foi aceita, como alahá da tradição, a escola de Hillel, Shammai começou a fazer como Hillel tinha, como era a opinião dele. Por quê? Porque os sábios divergiam no Talmud, mas nada se perdia. Desculpem porque eu estou engasgada, porque desde ontem eu me engasguei com uma bala, e se cuidem. Bala na boca, aquela misturança, dançando, pulando, se cuidem. Pensei que fosse ver Deus ontem, no sentido literal, então tem que se cuidar. Estou um pouco engasgada desde ontem. Aí, como nós estávamos falando de disputa e que não devemos disputar e tudo mais, esse dia de hoje, a máxima continua falando de disputa, então nós vamos entender. Máxima, novamente, do dia 72, de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat HaLashon. Para quem está aí acompanhando com relação aos meses, esse dia 72 diz respeito ao dia 12 de Kislev, do primeiro ciclo, e 13 de Sivan, do segundo ciclo. As disputas são a causa de preocupações e sofrimentos incalculáveis. Nós nem precisamos entrar no assunto para já conseguirmos entender aqui
que quando você disputa, você fica preocupado. Você já está preocupado, você precisa ser melhor que o outro, vencer do outro, sabe? Não vou ceder pro outro, eu quero é ganhar, eu quero é primeiro lugar. E os sofrimentos são incalculáveis. Por quê? Porque nas disputas existem três perdedores. Aquele que ganha, porque aquele que ganha uma disputa perde, né? Porque ele perde ou uma perda social, ele perde aquele contato com a pessoa, ele perde, enfim, os dois perdem. Então, aquele que ganha perde, os dois que disputaram perdem, e aquele que perdeu na própria disputa também perde. Então, todo mundo perde. Ninguém chega num consenso. Vamos lá. Ouvindo uma ameaça por acaso. Um caso óbvio, onde transmitir informação negativa, olha só, um caso óbvio, onde transmitir informação negativa torna-se necessário é quando uma pessoa é ouvida por acaso, planejando prejudicar alguém. Você está lá, não tem nada a ver com isso, não colocou um copo na porta assim para ficar escutando, né, que nem aparece nos filmes, sei lá. Não fez isso, mas sem querer você acabou escutando alguém comentando que ia prejudicar outrem. É isso que está falando aqui. Já vimos que quando um judeu, então, tira a palavra judeu e coloca a palavra pessoa, né? Já vimos que quando uma pessoa está em perigo, até mesmo informação duvidosa pode ser relatada, ela está em perigo. Depois a gente vai ver se fez ali ou não lachonará, porque não é lachonará. Então você precisa primeiro salvar aquela vida, alertar, né? Mas é imperativo que primeiro se determine se o plano é aparentemente sério, não uma brincadeira de mau gosto. Então você está lá, passou por ali, escutou alguém dizendo: eu vou dar um golpe, ou eu vou tirar o dinheiro da carteira de fulano, vou guardar, vou esconder. E você escuta isso sem exatamente entender ali, foi sem querer, foi por acaso. Né? E você não tem certeza se aquilo não é uma brincadeira mesmo, não um pega-ratão, não, como é que é, uma pegadinha com aquele amigo ou com aquela pessoa. Então você não pode ir lá e fazer essa pseudo-fofoca, né? Este alerta. Mas você precisa ter aquele discernimento. Novamente, o trabalho de não fazer lachonará diz respeito a Da'at, né? Que é aquela sefirá do discernimento o tempo todo. O tempo todo nós temos que ter discernimento. Saber se é exatamente isso, saber se o assunto é sério, saber se há uma ameaça iminente, saber se aquilo que você vai falar vai mudar o resultado, essa é uma das partes mais importantes, porque se o resultado não será modificado, para que fazer a intriga, não é? Então, você pode ser uma brincadeira de mau gosto. Para, escuta bem o que você está escutando, porque afinal de contas, além de tudo, foi por acaso. A condição de que primeiro devemos reprovar a pessoa contra a qual temos a intenção de falar, e aqui ele diz vida dia 45, então você está aí, volta lá para o dia 45, né, e assiste novamente e vai entendendo, tá? Então, a condição de que primeiro devemos reprovar a pessoa contra a qual temos a intenção de falar, aplica-se somente se acreditarmos que podemos mudar a atitude do suposto conspirador, lembram? Então, chegar a demoestar diretamente na pessoa é uma forma, né? Mas aqui fica muito claro que nós temos que aplicar isso somente se acreditarmos que podemos mudar a atitude do suposto conspirador. Às vezes você piora com a situação. Então, o resultado vai mudar? Você acha que vai conseguir mudar a ideia do conspirador? Acha? Deixa eu ajeitar aqui que ficou um pouco complicado. Vamos ajeitar aqui o vídeo, a câmera. Você acha que tem essas condições? Então vai lá, vai mesmo. Porque é uma obrigação, é um preceito. Caso contrário, adverti-lo somente o induziria a modificar o plano para ter certeza de não ser descoberto. Olha só, então você vai lá, você não tem certeza se vai mudar a ideia dele, mas ele simplesmente só vai mudar o plano. Em vez de dar aquele golpe financeiro ali, tá? Outro exemplo, ele vai comer pelas beiradas, como a gente fala, ele vai ter outro plano, mas a ideia de lesar, de prejudicar aquela pessoa continua de pé. Então você fracassou. Então você tem que pensar muito bem, nós temos que pensar muito bem se vale a pena, nesse sentido. As outras condições
exigidas, neste caso, não são menores do que num caso comum de fala construtiva. Vou ler novamente aqui. As outras condições exigidas, neste caso, não são menores do que um caso comum de fala construtiva. Não são menores, aquela fala construtiva, crítica, né? A demonstração, crítica construtiva. Aqui tem 2 pontos e está escrito: a intenção deve ser exclusivamente advertir sobre um perigo, e não, por exemplo, pelo prazer de denunciar o conspirador. Você tem a intenção de ajudar mesmo? Você vê um perigo iminente ali, ou um perigo propriamente dito? Ou você simplesmente quer, olha só, por prazer, denunciar o conspirador, aquela pessoa que gosta, né? Eu vou contar porque eu sou uma pessoa honesta, porque eu sou legal, eu vou contar. Não, é um fofoqueiro que quer fazer confusão, né? Uma pessoa, um mosquito aqui, uma pessoa que quer fazer confusão, simplesmente ele só quer denunciar por prazer. Esse é o lachonarento, o lachonarento no sentido fofoqueiro. Sabe que lachonarento é uma palavra que eu inventei, não existe, né, gente? Você sabe. Ele simplesmente quer fofocar, ele quer delatar, denunciar por prazer. Não pode. Não é esse o objetivo. O objetivo é nós ascendermos, o objetivo é nós crescermos, o objetivo é nós nos ajudarmos. Se existir uma alternativa, incluindo não revelar a identidade do conspirador, então esse caminho deve ser seguido. Vejam que isso aqui é uma continuação de todos os nossos estudos, aqueles detalhes, se só a demonstrar dá certo, eu não continuo, não vou adiante. Se eu preciso falar com o rabino para que ele faça a conciliação, lembram esses dias? Então eu falo. Se não tiver jeito, então uma exposição social, então eu faço. Começa lá no degrau, lá embaixo, tá? Então eu vou ler novamente aqui, incluindo não revelar a identidade do conspirador. Olha só, então se existir essa alternativa de chegar para a pessoa e falar, olha, eu escutei, eu não quero te contar, não, eu não vou te dizer quem foi, porque você tem condições de se defender sem eu dizer quem é o conspirador, e assim é melhor, você avisa a pessoa. Eu escutei isso. Então tire a sua bolsa de lá, então tire a sua conta naquele banco, sei lá, tá? Não me importa o que, mas você não precisa. Se você tiver alternativa, se nós tivermos alternativa de não contar quem é o malfeitor, nós alertar e poder prevenir a pessoa, claro, senão tem que contar. Você não fala. Então nós não falamos o nome, né? A gente inclui não revelar a identidade. Então esse caminho é o que deve ser seguido. Também devemos ter uma razoável certeza de que não seja causado um dano indevido ao conspirador. O que é isso aqui? É DAAT novamente. É discernimento novamente. Lembram os 12 passos dos narcóticos anônimos? Além dos 12 passos, aquela máxima diária só por hoje. Então nós vamos ver, vamos mudar as coisas que podemos, vamos aceitar as que não podemos e vamos aprender, vamos entender, vamos discernir uma da outra para poder agir de uma maneira certa. Então, se você não tiver uma certeza razoável, aqui fica um pouco ambíguo, porque certeza parece que você sabe, né? Mas existe sim a certeza razoável, e por isso que a gente usa aquele termo lá, que é um termo de gente metida, que a gente é metida, que fala, tenho certeza absoluta. Essa do absoluta é a maior comprovação de como nós temos que estudar e aprender. Quantas vezes eu falo na minha vida assim, eu tenho certeza absoluta. Tu não tem certeza absoluta nenhuma, Sharon. Nem tu, nem ninguém. Certeza absoluta você tem daquilo que você mesmo fez. Então aqui é uma certeza razoável. Você tem um indício muito forte. Porque se você não tiver, você pode acabar prejudicando aquele que você julga conspirador. Então é olhos abertos, é orelhas abertas, né? Porque agora é orelha, não é mais ouvido. Tudo muito atento aqui. E discernimento. Se soubermos que a vítima potencial tem um temperamento forte e é possível que ela queira se vingar, não devemos falar com ela. Quer dizer, ela não merece ser enganada só porque ela tem uma personalidade forte. Ela não merece ser, não deveria ser enganada.
né? Não merece já é uma palavra um pouco mais profunda, a gente nem sabe se ela merece ou não, de repente merece. Mas nós sabendo disso, e o caso ali, por exemplo, esse dessa brincadeira, alguma coisa em que você não tem certeza, vou pegar o dinheiro da fulano e vou tirar dali, esconder num lugar, você não tem certeza se isso é com malícia ou não, e essa pessoa, esse potencial agredido, essa potencial vítima é de uma personalidade forte, vingativa, agressiva, você não deve contar. Porque o resultado não vai ser bom. Além do resultado não ser aquele que deveria ser, vai ser ruim, vai dar ruim ali, porque vão brigar. Talvez até saiam se pegando nos cabelos, a gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente tem que ter a certeza razoável. E conhecer aquela potencial vítima de preferência. Claro que aqui, quando você, veja no título, ouvindo uma ameaça por acaso, claro que quando você escuta uma ameaça por acaso, é de pessoas que você não conhece intimamente, mas ficou muito nítido que vai acontecer algo, sim, aí você fala. Aí você não sabe se a pessoa é agressiva ou não, aí não interessa. Aí nós vamos ter que arriscar, porque primeiro vem o bem, né? O bem do outro. Vamos lá. Meios alternativos deverão ser tentados para proteger a vítima sem colocar o conspirador em perigo, porque até porque não sabemos se o conspirador é mesmo um conspirador. Então nós vamos ter que ter meios alternativos. O caso daquele que houve um conspirador, por acaso, aí ele está explicando, será examinado com maiores detalhes nas leis de Rehilut. Nós já falamos isso em outros momentos, então nós vamos ter que entender bem. Quem veio do começo do estudo até aqui já consegue vislumbrar, já consegue mais ou menos entender. Se não entende, volta nos vídeos, porque isso aqui é para sempre. Como é que é essa alternativa, né? Nessas leis de Rehilut. Nós temos a alternativa de admoestar, nós temos a alternativa do conciliador, o rabino, estou falando aqui em termos judaicos e de Bnei Noach, de comunidades, mas nós podemos, por exemplo, vamos dar um exemplo tipo de emprego. Então, primeiro você pode chegar para a pessoa, depois você pode ver se deve falar com o chefe. Numa escola nós vamos primeiro ver se podemos falar com o aluno, se podemos falar com o grupo, o corpo docente da escola, aí se nós devemos chamar pais. São essas alternativas, tá? Que são outros assuntos, eu quis dar como exemplo, mas as alternativas são uma escadinha. Começa no degrau lá embaixo para que ninguém saia prejudicado e para que a nossa fala, né, crítica construtiva aqui para defender uma possível vítima de uma lesão, de um golpe monetário, por exemplo, para que isso seja real, para que isso seja benéfico. Nós não podemos sair por aí acusando. Então, para não caracterizar lachonará, e para nós fazermos esse shmirat lashon, esse guardar a língua ao mesmo tempo sem guardar, porque nós vamos ter que falar, nós temos que ter uma certeza, pelo menos razoável. Por isso nós começamos na escadinha. Primeiro uma coisinha, depois outra coisinha, depois outra coisinha, não dando jeito, a gente sabendo que é real aquilo, aí a gente, como diz popularmente, a gente entra de sola. Esse foi o Lachonará. Agora nós vamos ler então o trabalho de Satã. Aqui, a palavra Satã, ela é muito utilizada, né? Ela é muito utilizada. Nós sabemos que ele pode ser o anjo da morte, que ele pode ser o Yetzer Hará, que ele pode ser realmente a nossa má inclinação. Nós vamos entender de uma forma abrangente a palavra, tá? Que nós vamos ler o texto, mas nós vamos entender a palavra, mas sempre ter em mente que quando essa palavra é utilizada, nós não estamos falando de uma força antagônica a Deus. Nós não estamos falando de uma força contrária ou separada de Hashem. Tudo em absoluto, porque ele é o absoluto, vem de Deus. Então, quando a gente usa esse nome, a gente acaba pensando numa personalidade separada, numa ideia, realmente num adversário de Deus. Temos Deus e temos Satã. Não é isso. Né? Quando nós falamos de Yetzer Hará, fica mais comum, fica mais fácil nós entendermos que é aquilo que a gente traz dentro da gente mesmo. Inclinação para fazer bobagem, que é o que a gente mais tem, né? Então, por isso estamos estudando.
Então entendam que quando a palavra Satã é utilizada, nós não estamos falando de uma força contrária, separada, quero dizer, ela é contrária. Desculpe, volta lá atrás o filme aqui, rebobina a fita, ela é contrária ao bem, né? Ela é, mas ela não é separada de Deus. Isso que eu quis dizer. Então vamos lá. O trabalho de Satã. O trabalho de Satã é um trabalho árduo, né? Não preciso nem ler para saber que ele fica só na espreita, esperando. Quando você dá uma rateada, dá uma resvalada, ele fica lá com o caderninho e a canetinha, e caneta com tinta permanente ainda, porque não dá para apagar mais. Ele fica lá esperando para te denunciar, para ser aquele promotor lá no Tribunal Celestial. Uma grande parte dos esforços de Satã é voltada para incitar disputas e para assegurar que uma vez que uma disputa tenha começado, ela não acabe rapidamente. Então, o que ele quer? Quando nós falamos, eu ia dizer ontem, mas enfim, no dia 71, deveria ser ontem mesmo, né? Porque é para assistir, é para nós trabalhar no 71, 72, 73, um após o outro. Quando nós falamos de disputa, nós falamos também daquela divergência entre casais ou dentro de casa. Quando a pessoa começa a discutir, quer ter razão, e não para. Já acabou o assunto e rende. Isso não é eu que rendo. Isso não é você que rende. Isso somos todos nós. Que temos que aprender a parar de render um assunto que já foi determinado. E ceder, se esse for o melhor. Porque pessoas inteligentes mudam de ideia. E mesmo que a sua ideia seja a mais correta, saber parar. Porque o Satã não quer que você pare. O Yetzer Hará não quer que você pare, ele se alimenta disso. Ele se alimenta disso. Então você começa numa disputa sobre se bota as 3 velas para cá, as 3 velas para cá, uma vela para lá, se começa de dentro, se começa de fora, né? Se faça o decrescente, se faça o crescente, como nas escolas, e não, ele não quer que isso pare nunca, porque aí ele tem você. Aí ele tem você. É mais um que fica nervoso, é mais um que fica sem acherrinar, porque a presença divina dá um tempo quando a gente está brigando, gritando, né, nos agredindo. Então ele não quer que a disputa pare. E o Talmud vem e diz o seguinte: havia 2 pessoas que Satã incitava com regularidade. Sabe aquelas pessoas... Aqui chega a ser engraçado, né? Ele incitava com regularidade essas 2 pessoas. De modo que em cada período do anoitecer, na véspera do Shabat, lá na sexta-feira, elas brigavam entre si. Poxa, justamente antes, na entrada do Shabat, que vem Shalom Bayit mesmo, que vem aquela paz, o sentimento das velas, aquilo maravilhoso, louvar Hashem, ficar com a família, eles brigavam, né, na véspera. E o Satã estava ali, porque ele já sabia, né? Então ele estava ali incitando. Rabi Meir visitou-as, tá? O Rabi Meir é um sábio do Talmud dos mais reconhecidos. Então o Rabi Meir visitou-as e impediu que elas brigassem durante 3 desses períodos do anoitecer, até que ele fez as pazes entre elas. Então ele foi numa sexta-feira, na noitinha, ele foi na outra, ele fez isso 3 vezes. Aqui não disse a consecutiva, mas provavelmente foi, tá? Então ele foi em 3 desses períodos no anoitecer, até que ele fez as pazes entre elas. Ele posteriormente ouviu Satã dizer: ai, que Rabi Meir removeu aquele, ou seja, Satã, de sua casa, ou seja, do lugar onde antes ele era bem-vindo. Então ele ouviu Satã dizer: ai, reclamando, né? Ai, que Rabi Meir removeu ele de sua casa, ou seja, do lugar onde antes ele era bem-vindo. Se ele era bem-vindo antes, é porque eles alimentavam ele. Então, ele sabia que antes do anoitecer, Satã, né, o Yetzer Hará, ele sabia que qualquer coisinha ali na virada do Shabat, né, ele conseguia, ele tinha um terreno fértil. Ele fez isso uma vez, discutiram e brigaram. Já entra no Shabat errado, né? O Shabat é para outra coisa, já entra com os pés esquerdos. Aí ele chegava na outra, consecutivamente, ele sempre conseguia, ele os visitava com regularidade. Quando o Rabi Meir
fez nesse intercâmbio, não, mas ele chegou nesses horários, né? Sabe-se lá como é que ele agiu 3 vezes consecutivas. O que aconteceu com o Yetzirará? O Yetzirará chegava ali, não tinha o terreno fértil, né? Os dois não brigavam, o Rabi Meir estava ali, mas eles iam discutir, brigar, se desentender com o Rabi ali junto. Ele foi novamente. O Yetzirará não desiste, tá? Não, entendam que ele não desiste para sempre. Ele está conosco até o último dia da nossa vida neste mundo físico, se nós deixarmos. Ele não desiste, mas nós podemos remover ele dali, neste momento. Ele está se achegando, remove de novo. E remove, expulsa o Yetzirará. E foi o que ele fez. Então o Satã reclamou, Rabi Meir removeu o Satã deste lugar onde antes ele era bem-vindo. Agora ele não é mais. Agora ele não é mais bem-vindo. Então ele não os visitou mais com regularidade. O Midrash diz que a palavra disputa é um acrônimo de praga, ódio, aflição, maldição e conclusão. Isso tudo em hebraico. Pois, em última instância, a briga traz destruição ao homem. Então vejam o acrônimo. Ele colocou porque ele pôs as palavras em hebraico. Eu não vou falar elas, mas é um acrônimo. Cada primeira letra, tá? Vai dizer respeito a todas essas, tá? Então, praga, ódio, aflição, maldição, conclusão. Pois, em última instância, a briga traz destruição ao homem. Em última instância, ela traz mesmo. E esta palavra o acrônimo disso tudo é a disputa. Quanto maior o prestígio do disputante, maior é o seu pecado. Aqui tem uma nota de rodapé que vai mandar lá para o Tana de Vei Elial Rabá. Quando nós falamos aqui, quanto maior o prestígio do disputante, maior é o pecado, isto é parecido com a nossa responsabilidade quando nós temos conhecimento sobre o assunto, aquele assunto. Eu conheço tudo sobre garrafas PET, como essa daqui. Se eu conheço, se eu não ignoro, se eu sei que ela é PET, que ela é de plástico, que ela tem uma tampinha, que ela tem um rótulo, que ela não pode ser jogada na natureza, enfim, se eu conheço, eu sou responsável. Porque agora eu conheço do que ela é feita. Antes eu não conhecia, sei lá, jogava na rua, era uma pessoa porca, não colocava no lixo, essas coisas. Isso diz respeito em absoluto aqui, todos os âmbitos da nossa vida. Quando nós deixamos de ignorar um assunto, nós nos tornamos mais responsáveis por aquele assunto. Então nós não podemos errar sobre aquele assunto. Por quê? Porque o pecado será maior. Lembra flecha bumerangue, não é? Ela vem mesmo e nos decepa o bumerangue. Então o que isso quer dizer? Quanto maior o prestígio do disputante, maior é o seu pecado. Por isso, a Torá ressalta o fato de que os que se uniram a Cora, lembram, dia 71 nós falamos de Cora, em sua rebelião eram líderes da assembleia, os que foram citados para a reunião, homens renomados. Isso está em Bamidbar 16:2. Pensa na importância, pensa como foi isso aqui que aconteceu com Cora. Não foram pessoas comuns. Ele chamou os dirigentes, né? Ele chamou os homens da assembleia, os líderes, para que ficassem do lado dele para fazerem a rebelião contra Moshe Rabbeinu. Eram pessoas que sabiam da lei, sabiam de Moshe Rabbeinu, sabiam que ele foi escolhido por Hashem, sabiam da sua idoneidade. Eles não eram ignorantes sobre isso, eles tinham o conhecimento de que Moshe era líder porque Deus escolheu. Então, o pecado deles é maior ainda, Uma coisa é você ludibriar, você enganar um ignorante, né? Como a mídia está fazendo. Somos uma tropa de ignorantes que ficamos aplaudindo para as redes sociais com um monte de fake news. Nós já sabemos disso, né? Mas aí nós vamos buscando, nós vamos deixando de ser ignorantes
e tudo mais, aí nós não erramos. Mas se nós deixamos de ser ignorantes como os líderes da Assembleia, que não eram pessoas comuns, não é? Olha, eles eram quem? Eles eram aquele, ó, o prestígio do disputante maior é o seu pecado quando ele tem prestígio. Então, eles não eram pessoas comuns, eles eram os líderes da Assembleia. Por isso foram a família de Cora, todos engolidos pelo buraco negro que Hashem fez que acontecesse milagrosamente. Então, sempre lembrem de Cora. De todas as coisas que ele fez, ele não era um homem comum, ele não era um homem mau, ele não era, mas não só o ego, como o poder, como subiu a cabeça. E onde estava o Yetzirará quando ele não parou com essa disputa? Estava junto com ele, estava regularmente o visitando. Então ele agiu contra Moshe Rabbeinu, ele agiu contra Hashem, ele agiu contra o próprio povo, porque ele colocou pessoas contra o líder Moshe, e induziu, porém, induzir líderes da Assembleia, porém, induzir pessoas que são esclarecidas, que têm prestígio, é pior. E aqueles que fazem, pior também. Esse dia de hoje foi um dia curto, né? Porque nós estamos vindo de acordo sobre disputa. E nós já entendemos bem. Então, qual é a mensagem que fica aqui? A mensagem é que se você, porventura, escutar alguém falando que vai ameaçando ou que vai prejudicar alguém, procure escutar bem. Procure escutar bem para que esse seu alerta para aquela possível vítima não seja lachonará e não faça você um pecado, não traga você o mérito negativo das pessoas, né? Não faça também uma injustiça, né? Um pecado, uma injustiça com aquele que você julga conspirador, mas não tinha certeza, de repente era uma brincadeira. Essa é uma mensagem. A outra mensagem é que você sempre procure, ao ter certeza, que nós procuremos as alternativas, aquelas alternativas menores, de menor gravidade, até chegar e percebermos se vai haver resultado ou não, né? Com relação à Cora aqui, qual é a nossa mensagem? Qual é a mensagem para nós? Aquele momento aqui do Shabat é extremamente importante. Quem de vocês nunca viveu uma situação assim? Durante a semana está tudo bem, cada um está trabalhando, estudando, fazendo as suas coisas. Quando a família se reúne, em vez de ser uma coisa de santificar o material, acabam brigando. Fica no fim de semana, em vez de ser bom, é ruim, né? Chega no Shabat, brigam. Ou chega na véspera, aquilo já fica diferente, você já está mais morto por dentro. Então a mensagem aqui é que a gente não dê respaldo, não dê água, não dê comidinha por Yetzirará. E quando nós percebermos que isso se repete em determinados dias, que isso se repete em determinadas oportunidades ali, nós podemos ter certeza que é ele sim, a nossa má inclinação, que está viciada a discutir, a disputar aquele dia, naquele horário. E pior, né? Nós estamos sendo visitados e nós estamos cedendo ao Yetzirará. Isso é o errado, é isso que nós não queremos. Então nós vamos ceder com o outro. Nós vamos entender que quando alguém vence uma disputa, os dois perdem. Entende? Então eu vou dar um pause aqui, porque eu vou pegar a The Bible, porque eu estava sem ela. Para nós fazermos o salmo do dia 11 ou 12, vamos ver qual. Só um momento. The Bible buscada, Salmo 11, tá? Salmo 11, hoje o dia do nosso estudo foi 12 de Kislev ou 13 de Sivan. Mas eu vou ler o Salmo 11, porque hoje no nosso calendário judaico é dia 11 de Kislev, de 5.785. Ao mestre do canto, um salmo de David. No eterno eu me refugio, como me poderão dizer, foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas, para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer?
O Eterno, de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será sua porção. Pois justo é o Eterno que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Já sabemos então, sem disputa. Shalom, shalom, shalom a todos.